Bom dia a todos os irmãos, a paz de Cristo. Para mim é motivo de muita alegria, eu estou muito contente de poder dar início a esse novo estudo, a essa nova série de estudos e também o último estudo do ano de 2019. Durante aí o decorrer desse ano nós tivemos ótimos temas, como o pastor mesmo salientou do mês anterior a respeito de eclesiologia, mas acredito que seja válido lembrar também os outros temas que trabalhamos, tal como masculinidade e feminilidade, a doutrina na igreja, a teologia pública, questões basilares da fé cristã, como justificação, como adoção, enfim. De todas as formas, durante todo esse ano, a igreja foi muito enriquecida pelo ensino, de maneira exortativa e também sendo edificada. Mas para esse mês, o mês de dezembro, que encerra, os nossos estudos aí de EBD nesse ano, nós queremos propor um ensino que vai ter a intenção de trabalhar de maneira prática todas as doutrinas que foram abordadas, de tentar trazer para esse último mês um tom de advertência, um tom de chamar a atenção para a necessidade de não deixar tudo aquilo que foi trabalhado em termos de doutrina pela igreja meramente como uma apreensão teológica, mas como algo que deve ser praticado e vivido na nossa vida cristã. Portanto, o tema ou o estudo que nós vamos propor, de maneira diferente da qual se deu em todos os outros meses, não será enfaticamente uma doutrina, não será enfaticamente o tema, mas será a proposição de uma carta. Essa carta que nós vamos estudar, eu sei que ela é querida por muitos irmãos aqui da igreja, muitos costumam usá-la em discipulado ou têm um apreço devocional por ela. Essa carta é a carta de Tiago. Nós sabemos, alguns irmãos já... Nós sabemos que é uma carta inspirada por Deus, é palavra de Deus e, portanto, toda a escritura ela é inspirada por Deus e ela é eficaz para a nossa edificação, para a nossa exortação e para o nosso consolo. Nós sabemos e consideramos a diferença dessa carta, dentre outras cartas talvez paulinas, como a carta de Efésios, a carta de Colossenses, cartas densas, profundamente doutrinárias, que apontam de maneira muito profunda para as doutrinas basilares da fé cristã. Mas isso não quer dizer que, com certeza, a carta de Tiago vai ser de grande valia para nós nesse mês de dezembro. Eu não estarei fazendo o uso de slides, não estarei usando esse recurso, então eu peço que os irmãos possam ser diligentes à medida que eu for desenvolvendo o estudo. Meu estudo vai ser dividido pelo menos em 3 partes, num panorama, numa introdução à carta, e então nós vamos nos dedicar e nos debruçar a uma parte do texto do capítulo 1 de Tiago. Então eu peço que os irmãos fiquem atentos nesse sentido, já que a gente não vai trabalhar com alguns tópicos aqui. Antes da gente entrar no estudo, e logo depois eu vou fazer uma oração, eu quero trabalhar pelo menos 3 pontos de relevância para nós enquanto igreja, já dentro daquilo que eu trabalhei no início, a nível de aplicar a doutrina na nossa vida prática, dessa carta de Tiago. Seriam esses os apontamentos principais da carta, que são o desenvolvimento da maturidade cristã, a doutrina, aquilo que se crê, aplicado à prática, ou seja, Tiago aponta ali no finalzinho já do capítulo 1 para a necessidade de não divorciar, de não desassociar a doutrina e a teologia da nossa vida prática. Ele convoca os irmãos para que aquilo que eles ouviram, eles venham a exercitar, eles venham a praticar. E o terceiro ponto seria os princípios para as relações na igreja. Ali para o meio, para o final da carta, Tiago ele é bem enfático no que diz respeito do modo como nós devemos nos relacionar com os nossos irmãos e com as diferenças que se estabelecem na igreja. Dito isso, eu vou orar para que a gente possa iniciar o estudo. Oremos ao Senhor. Pai,
Eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui diante da tua igreja, servindo a ela com a tua palavra. Eu peço que o teu Espírito Santo esteja atuante em nós para que venha nos iluminar, nos dar entendimento, Senhor, a respeito da tua palavra. Que venhamos a considerar tudo com a importância que é devida. Aspectos que envolvem o contexto, que envolvem a história, são importantes para nós na compreensão, Senhor, daquilo que o Senhor falou por meio de Tiago ao longo da história. Eu peço que o Senhor nos ajude. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu oro. Amém. O primeiro ponto que eu queria salientar em termos de panorama da carta é a autoria da carta de Tiago. E por que é importante para nós sabermos de quem é a autoria dessa carta? Porque isso nos vai servir de auxílio para quando a gente for entrar no texto, entrar no desenvolvimento da carta, compreender quem é esse autor, qual é a visão que os leitores têm desse autor a qual a carta está sendo direcionada, os leitores a qual a carta está sendo direcionada. Essa carta de Tiago, ela tem pelo menos 3 possibilidades de autoria. Tem a possibilidade de Tiago, irmão de João, Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, irmão de Jesus. Mas dentro desses 3 que são apontados como possibilidade para a autoria da carta, um se destaca de maneira bem distanciada, de maneira bem à frente dos outros Tiagos que são citados nas Escrituras. Esse Tiago, a qual é o autor da carta, por exemplo, ele está presente como um dos líderes no concílio da igreja de Jerusalém. Ele é alguém que é tomado por referência de liderança na igreja. Ele é citado, por exemplo, por Paulo como pilar, como coluna da igreja de Cristo. Esse Tiago, ele também esteve presente num grupo seleto de pessoas na primeira ressurreição, ou pelo menos na primeira aparição da ressurreição de Jesus Cristo. Bem, em um primeiro momento, isso pode parecer pouco em termos de Ana. Foi muito importante para todos que estiveram ali presentes na primeira aparição de Jesus Cristo após a sua ressurreição. O que se estabelece de maneira diferente para esse Tiago estar presente nesse grupo seleto da primeira aparição de Jesus Cristo após a sua ressurreição é que esse Tiago, ele viveu com Jesus Cristo por toda a sua vida. Esse Tiago, ele conheceu a Jesus Cristo da sua tenra infância até a sua vida adulta, até aquilo que se estabelece a vida e obra de Jesus Cristo no sentido de andar com os discípulos, de anunciar o reino de Deus e então consumar a sua obra na cruz do Calvário. Mas esse Tiago, ele não creu que Jesus era o Filho de Deus. Esse Tiago, ele não cria que de fato Jesus Cristo era o Filho de Deus enviado. Portanto, a ressurreição de Cristo foi fundamental para que Tiago, agora irmão de Jesus, olhasse para ele e reconhecesse que ele era o Filho de Deus. Portanto, esse Tiago, que tem essa influência bem destacada dos outros Tiagos ao longo da história da igreja, é Tiago, irmão de Jesus. Os outros Tiagos não poderiam ser o autor dessa carta, primeiro porque o Tiago, irmão de João, ele foi morto antes da data a qual essa carta foi escrita. E o Tiago, filho de Alfeu, ele não tinha qualquer tipo de influência sobre a igreja. Então a autoria dessa carta, ela repousa sobre a autoridade, ela aponta para a autoridade que Tiago, irmão de Jesus, exerceu na igreja e, portanto, é muito provável que ele tenha sido, ou quase que de maneira unânime pelos teólogos, pontuado como o autor dessa carta, por conta da sua autoridade. Para que alguém pudesse enviar uma carta, essa pessoa necessitaria de exercer um tipo de influência, um tipo de autoridade sobre a igreja. Então, Tiago, ele é aquele que se apresenta a nós como o autor dessa carta.
A carta de Tiago, ela é composta por uma abordagem e estrutura literária muito rica. Alguns dos autores e teólogos apontam que Tiago é como uma compilação neotestamentária do livro de Provérbios. Bem, eu de maneira particular concordo com isso no que diz respeito à abordagem da carta, mas não necessariamente no que diz respeito à estrutura dessa carta. Outros teólogos, outros historiadores apontam essa carta como um tipo... Obrigada, irmão. Como um tipo de carta-ensaio. E o que seria a carta-ensaio? Seria um modelo de carta usada pelos pensadores mais relevantes dos gregos e romanos, onde eles estabeleciam e propunham as suas argumentações a respeito de assuntos gerais e uma tentativa de convencer os seus leitores a respeito das suas posições. A carta de Tiago, ela é muito rica nesse sentido. Quando a gente vai ver ali o modo como Tiago desenvolve aquele homem que se põe diante do espelho e logo não pratica, como alguém que se esquece da sua imagem, isso tudo é uma tentativa de argumentação para colocar os seus leitores, aqueles que vão ler a sua carta, numa compreensão bem estabelecida do que Tiago está querendo propor. A carta também pode ser considerada como um compilado neotestamentário dos Provérbios, porque ela faz uso de muitas coisas que o autor de Provérbios faz, tais como a natureza e aspectos ordinários da vida. No capítulo 1, Tiago aponta que aquele que pede sabedoria ao Senhor, mas não pede com fé, é igual à onda do mar que se move e, portanto, não tem constância nenhuma. Ele aplica aspectos ordinários, como esse que eu já até citei aqui, do homem que se põe diante do espelho, de algo que faz parte da vida comum. Então a carta, de maneira estrutural, ela é muito rica, e em abordagem ela também é muito rica. Alguns homens de Deus apontam que essa carta, ela tem um tom de pregação. Ela poderia ser lida de maneira corrida, que ela seria como uma pregação, como uma exortação, podendo ser ouvida em alto e bom som. Então, apesar dessas preposições, eu creio que nenhuma seja excludente da outra. Abordar essa carta e olhar para essa carta como provavelmente um compilado neotestamentário de Provérbios, ou como uma carta-ensaio que tem a intenção de ser concisa e sintética nas suas argumentações para convencer o seu leitor, acredito que isso está em conjunto e trazendo essa riqueza para a carta de Tiago. Não são necessariamente excludentes. A datação dessa carta, ela se põe no período do ano de 44 até o ano 62. O ano 44 foi o ano ao qual a perseguição contra os cristãos judeus mais se acentuou. E o ano de 62 é provavelmente um ano em que Tiago veio a morrer por conta da perseguição. Dentro desse tempo, vários cristãos foram dispersos, e isso a gente vai abordar de maneira um pouco mais precisa na introdução da carta. Dito isso, eu peço que os irmãos estejam com a Bíblia aberta no capítulo 1 de Tiago. No verso 1. Que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. O início dessa carta
ela é muito importante para nós, porque já que anteriormente, quando tratamos da autoria da carta, salientamos de que o autor dessa carta é Tiago, irmão de Jesus, o modo como Tiago se apresenta à igreja diz respeito do modo como ele quer que a leitura da sua carta, a partir de sua autoria, seja lida. Tiago não se apresenta como Tiago, irmão de Jesus. Ele não toma para si a prerrogativa de títulos que, dentro de algum nível, poderiam sim dar autoridade para ele nessa carta. Mas ele escolhe se apresentar como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu não tratei muito especificamente sobre Tiago, mas sobre a autoridade que repousava sobre ele. Porém, para que essa introdução possa ser edificante para nós na compreensão do texto, eu quero tratar um pouco de quem foi Tiago na história da igreja em termos de vida cristã, em termos do cristão que foi. Um pai da igreja e um historiador e teólogo antigo foram de grande serviço à igreja ao nos relatarem a vida de Tiago e ao darem testemunho de Tiago. O Eusébio, pai da igreja, um dos pais da igreja, escreveu e relatou de maneira dolorida, não pelo que aquilo significava em termos de glória para o Senhor, mas como o ato em si da morte de Tiago. Tiago, ele foi perseguido duramente pelos sacerdotes judeus do seu tempo. Tiago era alguém que tinha um compromisso muito forte com a igreja. Eu acredito que para nós não seja difícil de pensar o porquê que talvez Tiago, além daquilo que já é de todo cristão, o compromisso com Cristo e com a pregação do Evangelho, com o envolvimento da igreja, o porquê que Tiago se deu de maneira tão diligente. Mas ainda assim, os sacerdotes, eles tinham uma perseguição muito forte em cima de Tiago, e ele foi morto, sendo espancado até a morte e sendo empurrado do parapeito de um templo. Tiago teve uma morte muito fatídica nesse sentido e claramente fruto de uma perseguição regional por parte de sacerdotes que ficavam aí irados com o fato de Tiago ir à sinagoga, já que Tiago era judeu, ele faz parte bem do início da igreja e lá mesmo ele pregava o evangelho e tinha uma espiritualidade que não apontava mais para as antigas práticas do judaísmo, mas apontava para aquilo que estava em Jesus Cristo. A espiritualidade de Tiago não era uma espiritualidade morta, mas era uma espiritualidade viva em Jesus Cristo. Portanto, isso era de incômodo para os sacerdotes. Hegesipo, o historiador e teólogo antigo da igreja, identificou Tiago como Tiago o Justo, testificando da espiritualidade que ele tinha, como eu já falei, do seu compromisso e labor pela igreja e em toda a sua perseguição. Foi dito por ele que os joelhos de Tiago ficaram parecidos como os de um camelo, dado o tempo que Tiago passava e dedicava em oração pela igreja. Por isso, os leitores dessas cartas não estavam meramente, ainda que isso não fosse muito importante, diante de um líder da igreja. Eles não estavam meramente diante de alguém que trazia para si as prerrogativas de irmão de Jesus, mas estavam diante de alguém que colocava a si mesmo como um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, como um servo de seu irmão. Eu quero pensar com vocês, como eu já trabalhei anteriormente, que Tiago, ele não cria. A escritura é muito clara de que em toda a sua vida ele não cria no testemunho de Jesus Cristo. E o C.S. Lewis, ele usa uma argumentação para o nosso tempo que eu acredito que não seja difícil para a gente pensar também e aplicá-la para os tempos de Tiago e de Jesus, que é, quando você está diante de Jesus, você tem duas opções. Ou ele é, de fato, um herege, ele blasfemava contra Deus, ou ele era um louco, ou ele, de fato, não tinha consciência da proporção daquilo que ele afirmava. Então, imagina Tiago, aquele que não cria naquilo que seu irmão afirmava a respeito de si mesmo, e aquilo que, pelo Espírito Santo de Deus, outros afirmavam. Qual era o tipo de relação que Tiago
tinha com Jesus? Acredito que era uma relação bem afastada. Era o tipo de relação da qual Jesus devia pedir algo para Tiago e Tiago devia ficar distante do tipo, claro que eu não vou pegar isso para você. Há algum tempo, quando eu era mais criança, aconteceu algo muito diferente comigo enquanto eu estava num passeio no shopping. Eu fui ao shopping, entrei numa loja com a minha mãe e com a minha irmã, e eu, como era uma criança bem ativa, né, bem assim, para frentex, fui brincar lá no meio dos manequins, e acabou que quando eu estava brincando no meio dos manequins, todos os manequins caíram, a loja quebrou, o alarme começou a apitar. A minha irmã devagarinho foi saindo, se colocou na frente da loja e ficou com as pessoas tipo assim, gente, olha isso. Como assim? Não conheço essa pessoa. Quem é essa pessoa que está fazendo? Não tenho nenhuma parte com ela. Minha irmã, de maneira nenhuma. Essa vergonha não passo com ela. Então eu imagino que Tiago deveria se afastar de Jesus nesse sentido, pelo menos no tempo em que Jesus foi intencional e proeminente na sua obra e vida. Mas agora ele se coloca não apenas como aquele que conhece, como aquele que crê, mas como aquele que é servo. Ou como é dito na tradução original em grego, ele se põe como doulos, como escravo. Portanto, toda a perseguição que ele sofre, todo o labor que ele tem, toda a verdadeira espiritualidade que se estabelece na vida de Tiago, é por conta dele ser um servo de Deus e escravo de Jesus Cristo. Em seguinte, essa carta é endereçada às 12 tribos que se encontram na diáspora. O que seria a diáspora? A diáspora seria a dispersão de cristãos por conta da perseguição. Na história da igreja, nós tivemos pelo menos duas grandes diásporas. A primeira se estabeleceu em Atos capítulo 7, com Paulo, com a perseguição que Paulo impõe à igreja, e a segunda se dá no ano de 44, que muito provavelmente é a diáspora a qual Tiago se refere. Ela é uma perseguição mais intensificada, ela é uma perseguição mais pesada e que se direciona de maneira mais específica para os judeus cristãos, para aqueles que são judeus enquanto nação, enquanto religião, mas que a partir de então tinham professado a fé cristã. Então é muito provavelmente essa diáspora que Tiago está se referindo. E por que eu avancei para a diáspora e não trabalhei primeiramente as 12 tribos? Porque aí eu vou voltar um pouquinho na saudação de Tiago e salientar que, dado a perspectiva, dado a probabilidade razoável, né, dessa diáspora ser a segunda diáspora, essa 12 tribos a qual Tiago se refere, muito provavelmente é para pessoas, é para leitores que são judeus cristãos. Alguns outros teólogos apontam ou põem como uma segunda opção de que essa carta pode ser sim uma carta direcionada a gentios, pode ser sim direcionada a um público mais geral nesse sentido. Porém, à medida que a gente vai compreendendo essas particularidades da carta e percebendo também todos os hebraísmos que são usados na carta, justamente como esse, as 12 tribos espalhadas na diáspora, ou seja, fazendo uma menção ao Antigo Testamento, ao que era o povo de Deus no Antigo Testamento. Em seguinte, Tiago vai usar Elias como aquele que se estabelece diante de nós como um referencial de homem que orou a Deus. Depois ele vai trabalhar lá o conceito da sinagoga. Então a probabilidade dessa carta aponta que as 12 tribos são de fato judeus convertidos ao cristianismo. Isso é de valia para nós, irmãos, porque à medida que a gente for lendo o texto, a gente vai poder compreender tanto como esse público recebia o que Tiago estava propondo para eles enquanto ensino, tanto quanto o público, os seus leitores, viam o autor dessa carta e recebiam o que o autor dessa carta dizia. Como eu já salientei, as 12 tribos que estavam dispersas na diáspora eram os irmãos que estavam sendo perseguidos, e Tiago sabia o que era padecer perseguição. Tiago entendia qual era o dolo, qual era a dificuldade da perseguição. Então, mais adiante na carta,
no verso 2, que é onde a gente já vai entrar, Tiago, ele vem falar a respeito do modo como os cristãos devem se portar diante da provação. E ele não fala como alguém que não compreende ou não vive essas realidades. Muito pelo contrário, como já colocamos aqui, Tiago era alguém que vivia em sua própria vida essas realidades. Seguindo, ele diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Tiago adverte os seus leitores a respeito do modo de sentir e da disposição de coração que eles deveriam ter diante da provação. E aponta para essa realidade, para esse sentir, para essa disposição de coração, a partir da compreensão que eles tinham do que estava diante deles. Então, esses cristãos iriam se alegrar à medida que eles compreendessem que as provações ou as diversas provações que se colocavam diante dele, na verdade, eram uma bênção de Deus para esses cristãos. Uma dificuldade muito grande que se estabelece na nossa vida cristã é quando a gente não tem a compreensão, é quando a gente não tem, talvez não necessariamente a compreensão a nível de saber detalhadamente o porquê de todas as coisas, mas não ter a mente de Cristo, a perspectiva correta diante daquilo que está na frente de nós, diante de nós. Então o que Tiago propõe é: vocês só terão o sentir correto se vocês tiverem a sabedoria de compreender o que está diante de vocês. Ele diz que eles teriam alegria se eles compreendessem que a provação que estava diante deles, as variadas provações, e vale salientar que não era apenas a provação da perseguição. Essa igreja sofria provações de pobreza, sofria provações que envolviam a opressão por parte de sacerdotes ricos que prendiam o salário dos sacerdotes que talvez fossem menos abastados, ou daquela comunidade que vivia naquela religião. Então são irmãos que estão passando por diversas provações, e o que Tiago propõe para eles é: vocês só vão ter a compreensão, vocês só vão ter o sentimento e a disposição correta se vocês entenderem que essas provações não trabalham contra vocês, mas trabalham a favor de vocês. Essa provação prova a fé de vocês e conduz a vocês a toda perseverança. Paulo faz coro com Tiago de maneira belíssima no capítulo 5 de Romanos. Eu peço que vocês abram comigo para que a gente possa, pela graça de Deus, compreender essa exortação de Tiago. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionar, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo aponta, tal como Tiago, com palavras um pouco mais precisas ou diferentes, de que a provação, as tribulações não são para nós motivo de desespero, não são para nós motivos de ficarmos desorientados diante dessas coisas, sem saber o que Deus pensa a respeito delas, ou sem saber o que Deus nos propõe a partir dela. Mas ele nos afirma que a tribulação e que a provação, ela tem a finalidade de nos levar à perseverança, e a perseverança, ela nos leva à esperança. Esse é o pensamento que devemos ter a respeito da provação, das tribulações que estão
diante de nós. Voltando para o primeiro capítulo de Tiago, ele segue dizendo que a perseverança, ela é uma produção da aprovação da nossa fé, porém ela também tem um tipo de atuação ou um tipo de significado na nossa vida. Ela não é meramente um ato estático de perseverar e permanecer. Mas Tiago diz que a perseverança precisa alcançar a ação completa. A perseverança precisa nos levar à perfeição, à integridade completa, para que nada venha a nos faltar. Como o presbítero André salientou ontem na reunião, a perseverança, ela é um marco, ela é um distintivo do cristão. Aquele que persevera, ele demonstra que ele é salvo em Jesus Cristo. E os salvos em Jesus Cristo vão perseverar. Mas não na tentativa, e acredito que os irmãos nesse sentido entendam, que eu não tenho aqui o objetivo de depreciar a perseverança no que diz respeito a permanecer com a sua fé em Jesus Cristo, a permanecer confessante a Jesus Cristo, mas isso não é o que é o todo da perseverança. Isso é uma parte fundamental da perseverança, o ato de permanecermos com a nossa fé em Jesus Cristo e confessando a Ele, mas não é o todo. Tiago nos aponta de que a perseverança, ela precisa ser completa. E o que nesse sentido vai significar para nós a perseverança completa? O fato de que essa perfeição que Tiago fala, ou essa integridade completa, aponta para uma maturidade cristã. Ele não quer apenas estabelecer um modo de sentir e o modo de pensar como Cristo, mas o modo de agir como o Cristo. Tiago aponta aqui que a perseverança não vai ser meramente um aspecto estático da sua vida, onde você vai permanecer confessando Jesus Cristo, como você confessou no início da sua conversão, e vai permanecer até o fim. É claro que aquele que persevera vai fazer isso, mas a perseverança, ela vai além de um ato de permanecer. A perseverança envolve avanço, a perseverança envolve crescimento, a perseverança envolve chegar em um estado a qual o próprio Deus, por meio das provações, intenta nos fazer chegar. Dito isso, eu quero pensar com os irmãos a respeito do modo como temos nos portado e o modo como temos entendido as provações que Deus coloca diante de nós. Certamente acredito que todos aqui passam por provações. Provações na área relacional, provações no que diz respeito à vida acadêmica ou à vida financeira, no que diz respeito à vocação, no que diz respeito à relação com a sua família. E Tiago, nesse sentido, ele vai ser muito atento, depois desse texto, de distinguir para aqueles leitores e para nós também, como o segundo público dele, em termos históricos, o que é provação e o que é tentação. Nesse momento, Tiago está falando do que é provação, daquilo que se estabelece diante de nós e do modo como devemos lidar com isso. Então, o que eu quero pensar com os irmãos é de que modo temos agido e temos avançado no que diz respeito ao pensar como Cristo, ao sentir como Cristo e agir como Cristo diante das provações que estabelecem na nossa vida. Isso não é pouca coisa, irmãos. Provação não é para nós como uma fase que vai passar na nossa vida. Provação não é para nós um caminho que nós vamos trilhar até que Jesus nos dê a nossa bênção, até que Jesus venha nos exaltar, até que o sofrimento venha acabar. Provação não é isso. Provação é motivo de alegria para nós, porque aponta para aquilo que o Senhor está trabalhando para a nossa vida. E a minha pergunta nessa manhã é, ao olhar para a sua vida, ao olhar para a perseverança cristã que você tem, a perseverança tem atingido a ação completa que ela deve ter?
Os irmãos têm crescido no que diz respeito à maturidade cristã, têm crescido no que diz respeito nas relações, a pensar e agir como Cristo, têm agido como Cristo no que diz respeito a situações que se colocam diante de você e que talvez não são do seu agrado, mas não apenas na mente e no coração você também diga: Deus, ainda que esse cálice nesse momento não seja do meu agrado, seja feita a tua vontade. Os irmãos têm crescido, têm avançado nisso. Acredito que a preocupação de Tiago era que os seus leitores estivessem ouvindo, estivessem entendendo, mas não estivessem vivendo aquilo que era proposto para eles na vida cristã em Jesus Cristo. E como bem sabemos, se essa parte prática da perseverança em termos de avanços notáveis no que diz respeito ao modo como nos relacionamos com as coisas que envolvem a nossa vida segundo Cristo não estão no lugar, não seria para nós de menos valia avaliar se de fato estamos perseverando biblicamente. Se de fato estamos perseverando conforme a Escritura nos propõe. Porque você pode estar acomodado em acreditar que eu continuo confessando a Cristo, eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Ele morreu por mim, eu creio na redenção dos meus pecados, mas talvez a perseverança não esteja atingindo a ação completa na sua vida. E isso tem lhe faltado. Que possamos refletir diante dessa carta se de fato temos perseverado segundo a Escritura. Que o Senhor nos auxilie, porque como Tiago vai propor ao longo da carta, essa perseverança prática não dizia apenas a vida daqueles que não a praticavam, mas dizia também a respeito à própria igreja a qual eles faziam parte. A igreja era edificada ou não edificada de acordo com o modo como esses irmãos perseveravam. Vamos ao Senhor em oração. Pai, eu te agradeço por esse momento que o Senhor nos deu. Eu peço que tudo aquilo que foi da tua parte, do teu Espírito Santo e de fato está de acordo com a tua palavra, possa ser aplicado ao coração dos meus irmãos. Que venhamos a nos lembrar, Senhor, de tudo aquilo que nos foi ensinado durante esse ano. Todas as doutrinas, Senhor, profundas, doutrinas que, Senhor, nos confrontaram em termos daquilo que pensamos e sentimos, e que venhamos averiguar se estamos vivendo isso na nossa vida, se de fato temos, Senhor, perseverado. A tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, mas é perseverar conforme as Escrituras e não meramente ao nosso agrado, Senhor. Portanto, que o Senhor trabalhe isso em nós, por meio da tua graça. Eu oro a ti em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.